Muito boa tarde, minha rapaziada. Quase 5 horas da tarde, tá bom? Vamos trocar uma ideia aqui. Ontem não tivemos Brownie Fogo, mas agora tem Brownie Fogo, minha família. Vamos pra cima, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Seguinte, galera, vamos falar aqui um pouco sobre todas as situações aí, né, que estão envolvendo essa semana do Botafogo, que é um pouco mais tranquila, obviamente. O Botafogo fez um ótimo jogo, né? Jogou bem, defensivamente ainda com muitos problemas, né? Mas ofensivamente fez um bom jogo, alterações ousadas e importantes, cara, feitas pelo Renato Paiva. E agora a gente vai ter, né, uma equipe contra o Capital que, assim, na verdade, nós não sabemos o que esperar. Caralho, eu tô vendo aqui, porque eu tô vendo exatamente na tela aqui, Arsenal e Paris Saint-Germain, né? Então, jogaço. O PSG tá amassando, mas o Arsenal tá começando a gostar do jogo, tá? Vamos pra cima. E antes da gente falar aqui dos tópicos do Botafogo, lembrando, né, cara? É uma semana que tá tendo jogo atrás de jogo. É impressionante, cara. Não para de ter partida importante. E você confere, obviamente, as melhores odds, as melhores chances, né? Pra você palpitar com responsabilidade lá na KTO, tá certo, cara? É muito bom, porque a gente tá tendo, geralmente, ganho extra, né? Que é aquele negócio de você ganhou, perdeu, você tem mais uma chance para palpitar no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, né, tá tendo a situação do ganho aumentado, dependendo, né, você coloca ali, são 3 palpites, né, a odd acima de 3, e aí você consegue 25% a mais, né, cara? Tem umas jogadinhas ali muito boas, muito interessantes, e obviamente, né, cara, pra se divertir, né, com a rapaziada, palpitar naquilo que você acha, que você tem convicção que vai acontecer num jogo, você coloca a sua fezinha, palpite com responsabilidade, o link vai estar aqui na descrição, até pra você participar da Liga do Milhão, rapaziada, que é a liga pra você, né, concorrer ali, né, num ranking geral da KTO, podendo ter prêmio milionário no fim do ano, tá certo? Vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, deixa eu falar com vocês aqui sobre os tópicos, né, que aconteceram nos últimos dias aí, né, no Botafogo, né, quase gol do Arsenal de novo. Bom, primeiro uma parada super legal, que a gente vai ter um tour da taça do Botafogo, né, no estádio Newton Santos. A taça do Super Mundial, ela vai estar no Brasil, ela vai chegar ao Brasil, ela já estava lá nos Estados Unidos, fez ali um passeiozinho por Miami, outras cidades dos Estados Unidos, e ela está chegando ao território brasileiro, rapaziada. E aí, qual que é a situação? Né? Primeiro de tudo, né, deixando claro, a gente teve essa taça, ela vai passar por todos os clubes, as sedes, né, dos clubes brasileiros representantes do nosso país no Super Mundial. Então estamos falando aí de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, tá legal? O troféu será o primeiro clube, no caso o Botafogo publicou nas suas redes sociais, o Botafogo será o primeiro clube do Brasil a receber o troféu. Taça estará em exposição para a torcida alvinegra no sábado, dia 3, em General Severiano, rapaziada. Olha só que legal. E o pessoal tá falando que a taça do Super Mundial é uma coisa linda, esplendorosa. Eu estarei lá, inclusive, para ver essa taça. Depois ela vai passar para o Flamengo, Fluminense, e aí depois deve ir para São Paulo para visitar lá o Palmeiras. Tá bom? Dando continuidade aqui aos nossos assuntos, rapaziada, tivemos a reapresentação do Marçal. Marçal falou, né, cara? É a volta dos que não foram, né, cara? Que ele recebeu propostas, tal, tudo mais, acabou o ciclo, mas ele viu que nada preenchia, né? O cara da maneira foi lá olhando as imagens dele levantando as taças, Libertadores brasileiro. É aquilo, cara, o Marçal, você pode gostar dele, não gostar, né? Você pode criticar o futebol dele às vezes e tal, tudo mais. Eu acho que ele fez um 2022 muito bom com a camisa do Botafogo, um 2023, né, principalmente naquela reta final bem ruim, e um 2024 depois que ele se recuperou das lesões, né, em que ele foi fundamental em momentos, assim, importantíssimos da trajetória do Botafogo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. As partidas contra o Palmeiras, em que ele jogou demais, tá legal? Tivemos a partida contra o São Paulo, em que ele entra muito bem, segura o jogo, tem aquela confusão com o Zubeldia, que foi fundamental, e aí tivemos os pênaltis em que ele bate o pênalti e faz outros jogos em que ele jogou muito bem no primeiro turno, né? Até na fase de grupos da Libertadores, o Marçal foi um personagem importante no ano passado e está de volta. É importante, compõe elenco, um cara que pode fazer ali um pouquinho da zaga, dependendo, como fez na última rodada do último Campeonato Brasileiro, lateral esquerda, é um cara que contribui, tem uma liderança, enfim, acho importante a manutenção desse personagem, tá certo?
E Santiago Rodrigues, Nathan Fernandes e o próprio Marçal, rapaziada. Saiu, né? Uma reportagem, né? Falando sobre esses jogadores, né, do Botafogo que estão no DM, né? E aí, qual que é a situação? O Globo Esporte, ele expõe, né? Os casos mais avançados são do lateral Marçal e de Nathan, que poderiam retornar no fim de semana na próxima partida da Libertadores. Porém, a viagem será nos próximos 2 jogos. Aí por questão de uma logística, né? Aí quando a gente fala que o calendário do futebol brasileiro é insano, é por isso. Os caras estão aptos, mas pela logística é melhor não ir, né? Contra Bahia e Carabobo. E aí vai ser uma viagem casada. Com isso, nesse processo, eles perderiam muitas sessões de treinamento, então eles não vão para esse jogo. Tá legal? O processo de recuperação de Santiago Rodrigues é mais demorado, né? Já que ele se machucou, né, no jogo contra o Bragantino. Então, existe a possibilidade, rapaziada, da gente ter esses 3 jogadores, tá, de volta contra o Internacional. Aí você pega a tabela de jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, na verdade, na temporada, né? O Botafogo vai enfrentar o Capital nesta quarta-feira às 7 da noite no estádio Newton Santos. No sábado, o Botafogo vai encarar às 9 da noite o Bahia na Fonte Nova. E aí teremos, né, nessa sequência de partidas, o Botafogo encarando o Carabobo. Eu estarei na Venezuela, inclusive, na terça-feira, 19 horas. E no outro domingo, nós teremos Botafogo e Internacional, dia 11 de maio, no estádio Newton Santos. Nessa partida, a gente deve ter Nathan Fernandes, a gente deve ter Santiago Rodrigues e a gente deve ter Marçal. Tá legal? E aí fica faltando só o Bastos, né? Retornar. E é isso. Bom, para essa sequência, né, aí a gente tem uma incógnita, né? A gente sabe que o Botafogo deve ir com um time, né, força máxima ali contra o Bahia e contra o Carabobo. Então, certamente o Botafogo vai dar uma mesclada na sua equipe contra o Capital. Fato é que a gente não sabe nem a formação que vai ser colocada e nem o time que vai a campo. O Capital é um time da Série D, o Botafogo realmente é muito superior, mas não é um time bobo. Inclusive o Riquelme, lembram dele? Pequenininho, né, que jogou no Botafogo nos últimos anos, revelado no Botafogo. É jogador do Capital. É a referência técnica, inclusive, desse time do Capital. Enfim, rapaziada. O Botafogo vai encarar o time de Brasília. E aí, cara, a gente pode ter uma projeção de quem pode ser usado, né? Dependendo, né? Tem a situação do Gregory, né? Tem o Patrick de Paulo talvez seja usado, o Arthur, né? O próprio Renato Paiva falou que o Arthur pode ser utilizado. É aquilo, cara. A gente teve um amplo debate, né? Digamos que eu até respondi algumas pessoas, né? O debate até ficou meio acalorado. Eu peço até desculpas para alguns, acho que o Felipe, né? A gente trocando ideia ali, né? Porra, às vezes a gente fica meio puto, responde as coisas assim meio nada a ver. Peço desculpas, mas fato é que acho que talvez... Acho não, né? Tenho certeza que estejamos falando coisas parecidas sobre o Arthur, mas de forma diferente, sabe? O Arthur é um ótimo jogador, mas que ele precisa encontrar a sua melhor maneira de jogar e contribuir para o jogo do Botafogo com as suas características até físicas, sabe? Teve uma galera que falou, Brownie, mas o Arthur, o melhor momento dele na carreira foi jogando de ponta no Bragantino. Eu discordo. Eu acho que ele jogava de ponta na teoria, mas na prática ele afunilava muito pro meio para que o lateral do Bragantino, que agora eu esqueci quem era o lateral do Bragantino em 2022, lateral direito, que era muito agudo, era um cara que fazia muitos gols, né? E o Arthur jogava mais por dentro, né? Ele dialogava bastante ali, né? Principalmente com o Claudinho, né? Então, assim, o Arthur é um cara que ele participava muito da criação do jogo. Então, eu acho que quanto mais o Arthur tiver essa função de participar do centro do jogo, do corredor central, e menos de ir para a ponta no 1 para 1, que ele naturalmente ele vai cortar para o meio, para a canhota, para tentar bater ou fazer um cruzamento, eu acho que vai ser mais interessante. Talvez no início da carreira, ele mais com porte físico, né, ele sempre foi pequenininho, mas quando você é mais novo, né, você aguenta mais a porrada, você é mais ágil, né? Talvez fosse o caso dele jogar por fora, mas eu acho que nesse momento seria melhor ver o Arthur jogando por dentro. É uma opinião minha, você pode discordar e tá tudo bem, tá? Agora, a única coisa que me preocupa, apesar de eu ter elogiado bastante o Paiva, é que o Paiva, na coletiva de imprensa, ele falou, gente, isso aqui que aconteceu hoje, né, a vitória do Botafogo sobre o Fluminense, o time jogando bem, a gente encontrando as melhores funções pro jogo, isso aqui é o plano B, tá? O plano A vai voltar. Eu falei, caralho, não é possível, irmão. Assim, brincadeiras à parte, né? Não sei se ele vai voltar com 4-2-3-1, com o Patrick de Paula de meia, não sei o que vai acontecer, mas é isso, cara, assim, da mesma maneira que a gente criticou, né, quando, pelo menos na minha visão, ele colocou o time para jogar
assim, com as características bem diferentes que poderia, né, para cada jogador individualmente, a gente elogia quando ele acerta. E vamos ver o que nos aguarda contra a Capital e posteriormente contra o Bahia, tá certo? Gente, um beijo, um abraço, tamo junto e fui.